Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje é Dia Internacional da Felicidade, uma data assinalada desde 2013. De facto, todo o ser humano, de alguma forma, procura ser feliz. Resta saber, então, como. Será nos bens materiais que se encontra a felicidade, num relacionamento, na fama, no trabalho ou em algo mais? A propósito, estudos revelam que Portugal é um dos países mais infelizes da Europa. Numa escala de 0 a 10, sabia que Portugal apresenta uma avaliação média de felicidade 5,1 e até o terceiro país europeu com maior uso de antidepressivos? Então, onde encontrar a verdadeira felicidade? Para falarmos sobre isso, está hoje connosco uma vez mais o pastor Carlos Cardoso. Olá, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Grande tema, acho que todos nós queremos ser felizes. Fantástico. Então, onde encontrar a verdadeira felicidade? O Sim. que é e onde encontrar? Claro. A felicidade tem muito a ver com a nossa postura na vida. E muito com o sentido existencial. Porque se nós não tivermos esta perspectiva correta, em vez de ir à procura da felicidade, acabamos por ir encontrar a infelicidade. A felicidade, do ponto de vista da cosmovisão cristã, e foi o Senhor Jesus que ensinou, tem a ver muito com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças dizem, por exemplo, eu tenho aqui... Foi assim que ele começou logo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, não é? Felizes os que têm coração de pobres, porque é deles o reino dos céus. Coração de pobres, neste caso concreto, tem a ver com aquilo que nós temos necessidade de Deus, das coisas de Deus, de preencher os nossos vazios, e todos nós temos vazios existenciais, e precisamos de enchê-los com aquilo que é com o reino dos céus, com os seus valores. Diz, felizes os que choram, porque Deus os consolará. Nós vivemos numa sociedade muito arrogante, com gente muito soberba, não é? E cada vez precisamos de gente com esta humildade de poder perceber que, efetivamente, existem outras pessoas que são tão importantes ou mais importantes do que eles próprios. Felizes os humildes porque terão como herança a terra prometida. Fala muito. Felizes os que têm a ânsia de cumprir a vontade de Deus, porque Deus lhes satisfará os anseios. Felizes os que tratam os outros com misericórdia, porque Deus os tratará com misericórdia também. Tudo coisas que quase que parece que vai em contracorrente à cultura vigente que nós temos, não é? Felizes os pobres. Os pobres, felizes os humildes, felizes os misericordiosos que usam de misericórdia para com os outros. Diz assim, felizes os que procuram a paz entre os homens, porque Deus lhes chamará a seus filhos. Todos os dias nós somos confrontados com violência, com agressividade, com maus tratos, não é? Ser feliz a todo o custo, Exatamente. Passando por cima de quem tivermos que passar. Então, felicidade na perspectiva da nossa cosmovisão tem a ver muito com isto. E isso também nos dá uma perspectiva de eternidade, futuro, ou seja, não é só o aqui e agora. Exatamente, tem a ver com o nosso propósito, saber que aquilo que estamos a investir aqui tem a ver com aquilo que vamos colher no amanhã, não é? Num dia que efetivamente nós ansiamos e esperamos. Não é? E será possível sermos felizes mesmo no meio das aflições? Sim, com certeza. Quem é que nunca teve aflições, não é? Todos nós temos aflições. A maneira como nós as vivemos ou a maneira como nós nos posicionamos perante elas é que pode determinar. Eu já tive muitas aflições, não é? Com 64 anos ninguém acreditaria se eu dissesse que não as teria vivido. Mas sabes, Sara, em todos os momentos da maior dificuldade, e foram muitas, eu já vivi uma guerra civil em Angola, eu já vivi momentos de grande dificuldade, de tribulação na família, etc. Mas sempre na saúde. Há 2 anos e meio foi-me diagnosticado um cancro da próstata, mas em cada momento, em cada circunstância, eu nunca perdi a minha vontade de rir, da boa disposição, de enfrentar a vida com todo o otimismo e toda a esperança. Porquê? Porque Jesus, ele, de facto, é a minha fonte de vida, é a minha grande esperança. E a sua palavra, não é, como nós já vimos, é a razão pela qual eu posso encontrar essa felicidade e vivê-la, como é evidente. Então, para terminar, como é que nós podemos cultivar esta felicidade e esta segurança em nós e também à nossa volta? Sim, aquilo que eu acabei de ler, né, por exemplo, as bem-aventuranças, se nós formos praticantes disto que nós acabamos de ler, usarmos de misericórdia, buscarmos a paz, buscarmos a justiça, sermos humildes, nós vamos encontrar, com certeza,
a felicidade. Vamos ser felizes pelo bem que nós fazemos aos outros. Às vezes, no bem que fazemos aos outros, está a nossa própria felicidade. Não pelo que temos, mas pelo que somos. Exatamente. Passa muito por aí. E não há nada melhor do que saber que somos filhos de Deus, amados por Ele. Isso mesmo. Obrigada por ter estado aqui à conversa connosco, então. Como cristãos, sabemos que a verdadeira fonte da felicidade está em Cristo e não nas circunstâncias da vida. Quem ama a Deus encontra a verdadeira satisfação e felicidade em fazer o bem. Podemos ser felizes, mesmo no meio do sofrimento, como sabendo que Deus nos ama e recompensa também quando nos mantemos firmes com a nossa fé nele. Por isso, seja feliz com Cristo no coração. É este o segredo. A fechar, fica o convite para estar connosco na Igreja Evangélica mais próxima e queremos ainda oferecer-lhe o devocional Palavra para cada dia deste novo trimestre, para o acompanhar nas leituras bíblicas diárias, para o receber. Entre em contacto connosco então durante a semana. E mais logo estamos de volta ainda na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Combinado? Então, até lá, se Deus quiser. Luz das nações, luz das nações, a luz das nações. Juntos! Yeah! Sigam, Chibis! Luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Quantas vezes já nos sentimos inquietos, preocupados, ansiosos ou mesmo perturbados connosco próprios? Como lidar então com estas emoções e principalmente encontrar paz e resposta aos pés de Cristo? É sobre este tema que hoje vamos conversar com Leonette Smith, é psicóloga e também autora do livro Aquieta a Minha Alma. Olá, boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Este livro escrito há pouco tempo, não é? Pouco tempo. Último lançamento. O que é que a levou a escrever este Aquieta a Minha Alma? Boa pergunta. Aquieta a minha alma, porque eu acho que todos nós temos questões na nossa alma, porque eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, somos espírito, alma e corpo, né? E a alma, muitas vezes, nós não aprendemos a lidar com ela. Nós aprendemos o que temos que comer, né? Nós sabemos sobre alimentação e tudo mais. Mas a alma, onde estão as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas raivas, nossas tristezas, aquilo que a gente recebe com o que nos acontece ao dia a dia, né? Então, eu resolvi escrever Aquieta a Minha Alma. E porque também é uma mulher cristã, não é? Com a sua fé em Jesus. Onde é que foi beber à Bíblia para poder também, então, dar à luz este livro? Olha, Davi me fascina. O salmista Davi. O salmista Davi. Porque o salmista Davi teve muitos problemas e ele falava com a alma dele. Ele dizia para a alma dele, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Então ele aprendeu a tomar esse controle, que na verdade em Gálatas fala de domínio próprio, né? O Davi tinha essa ferramenta, porque as coisas em volta dele não mudaram, mas ele aprendeu a lidar com as dificuldades emocionais dele. Isto quer dizer que o cristão, aquele que tem a sua fé em Jesus e que decide caminhar de acordo com a sua vontade, mesmo com altos e baixos, porque às vezes também caímos, quer dizer que estes sentimentos como o medo, a preocupação, a raiva, também são naturais? São para todos. Faz parte de nós. A nossa história de vida, muitas vezes a gente aceita Jesus, mas já teve uma história de vida que às vezes foi terrível. E nós não aprendemos a lidar com as emoções. E o que é bom é porque a Bíblia é o livro que até para isso nos dá ferramentas de trabalho. Mas isso quer dizer, então, que é importante na nossa correria do dia-a-dia, às vezes também pararmos
para conversar com a nossa alma, não é? Para analisarmos o que é que vai no nosso coração e incluirmos Deus neste tempo a que nós podemos vulgarmente chamar estar a sós com Deus. Sim. Olha, eu coloquei isso também no livro, numa parte de quais as ferramentas que nós temos, a meditação. Né? Deus disse para Josué, medita de dia e de noite para ter sucesso na vida. Meditar na palavra de Deus. Exatamente. E quando nós aprendemos a meditar, nós aprendemos a olhar para dentro, a nos acalmar. Nós não usamos muito essa prática dentro da igreja evangélica, mas é muito bíblica. Porque eu não posso meditar no meio de toda a correria. Eu tenho que me acalmar. Para essa palavra que eu leio e que eu me alimento todos os dias, porque eu acredito que é fundamental alimentar todos os dias com essa palavra de Deus, para que ela penetre em nós. Nós precisamos meditar. Sim, é uma prática na medida enquanto cristãos, claro que sim, que somos encorajados a olhar, a meditar na palavra, para depois ela fazer sentido e dar frutos na nossa vida. Neste sentido também, o que é que nós precisamos de fazer, muitas vezes como parte ativa, para pôr em prática? Ok, meditamos na palavra de Deus, mas para a pormos em prática. Por exemplo, quando estamos magoados, quando existe aqui problemas de perdão. Perdão não é uma coisa que eu faço porque eu quero. Se nós soubéssemos o que o perdão nos ajuda a ser outra pessoa... E a Bíblia também nos fala disso. Eu gosto quando Jesus disse para Pedro, né? Ele perguntou quantas vezes eu devo perdoar. E Jesus disse 70 vezes 7. Normalmente, quando eu converso com as pessoas, eu pergunto quanto dá? 490. Então, eu tenho que perdoar 490 vezes por dia. Eu falo, não, você tem que perdoar 490 vezes até o teu inconsciente ficar limpinho. Eu explico isso e brinco com isso, porque assim, nós não perdoamos porque queremos, nós perdoamos porque devemos. Até que isso já não seja... A gente não esquece, mas isso já não é mais problema nosso. Isso é uma ferramenta fantástica que eu acho que assim, a palavra de Deus nos mostra, porque o perdão nós carregamos o outro que nos fez mal nas costas. Mas eu também falo muito de nos perdoarmos. A nós próprios. A nós próprios. Porque muitas vezes a gente não é que não perdoamos o outro, nós não conseguimos perdoar a nós mesmos o que nós poderíamos ter feito. E viver de um passado sem perdão, nós não arrancamos para frente. E o mais interessante é que isso não é questões psicológicas, são questões bíblicas. São questões também espirituais. O tempo não nos dá para tudo, este tema dá-nos pano para mangas, mas há aqui uma expressão usada neste livro muito interessante que é renascer das cinzas. Para quem está a ver o nosso programa e eventualmente se sente também cansado, incomodado, inquieto, como é que pode realmente renascer das cinzas? Sozinho não é possível. Olha, eu vou dizer que não. Sabe por quê? Em Isaías tem um versículo que diz assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E em Tiago tem outro versículo que diz assim, aquele que confessa as suas dores, aquilo que ele ao outro, ele recebe refrigério. Então, nós estamos, claro que a ajuda do outro nos faz realmente renascer das cinzas, porque nós tiramos para fora. E isso também é ser igreja. Quando falamos em igreja, comunidade, entender-nos, apoiar-nos, encorajar-nos uns aos outros. A fala é uma ferramenta. A gente precisa falar para o outro. Eu também abordo isso no livro, porque às vezes as pessoas dizem, eu falo e os outros saem contando. Arranje alguém de confiança. E acima de tudo, Jesus é aquele amigo que não falha. Uau. Ele vive dentro de nós, né? Por isso que às vezes essa viagem interior para encontrar Jesus. Porque o Espírito Santo habita em nós. Eu acho fantástico quando Jesus disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha e vocês não fiquem órfãos. E por isso nós estamos sós. Muito obrigada por ter estado aqui à conversa connosco. Foi apenas um aperitivo, mas que nos encorajou, sem dúvida, as inquietações que fazem parte da vida. E é importante, por vezes, parar para refletir, ler, meditar na Bíblia, orar e encontrar em Cristo respostas. Podemos não encontrar todas as respostas, nem quando nós queremos vê-las, mas o importante é, de facto, sossegar o coração, aprender, confiar, descansar no nosso Deus, Pai de amor. Pois Ele mesmo convida-nos a ir ao seu encontro, também quando estamos cansados, oprimidos, com a promessa de que nos aliviará.
Então experimente. A propósito, para o acompanhar nas leituras diárias da Bíblia, temos hoje para oferecer um devocional. Para o receber, entre em contacto connosco durante a semana. Fica também o convite para estar connosco na Igreja Evangélica mais próxima. Podemos caminhar juntos, podemos ajudar uns aos outros. E procure por nós, Aliança Evangélica, também no Instagram, nas redes sociais, o nosso site, estamos por lá. Mas logo ainda, estamos de volta na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Então, até lá, se Deus quiser. Luz das nações.